A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, que é gloriosa. Estamos trabalhando no livro de Atos. Hoje vamos falar do capítulo 6, do 8 ao 15, e vamos terminar com Atos 10, 15, onde o tema é: o que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Não pode. Isso é uma pergunta para mim e para você nesse tema. Você acha o quê? Que pode amaldiçoar? Às vezes é observar pela aparência, pelo lado culto, pelo lado indouto, que não é doutor como os outros, que não tem palavras bonitas, ou que você sem sabedoria falou do que Deus tem com você, e isso virou piada na boca das pessoas. Porque se Deus falou com você e comigo, só foi com você e comigo. Só que às vezes a gente age igual a José. A gente fala demais. Isso é até com família, com amigos, entre aspas, que pensa que é amigos, e depois serve de zombaria. Cuidado, porque o que Deus abençoa a gente não pode amaldiçoar. Existem momentos quando é eu e você e Deus, é melhor silenciar para os outros. Aqui em Atos 6, a partir do 8 diz: Estevão, um homem muito abençoado por Deus, cheio de poder de Deus, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Aqui afirma que ele era um homem abençoado por Deus. Ele fazia maravilha diante do povo. Mas às vezes as pessoas subestimam. Mesmo Deus usando, as pessoas ridicularizam. Claro que amanhã vai pagar um alto preço. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era da sinagoga dos judeus, que tinha vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Veja que diz no primeiro, aqui no 8, que ele era um homem cheio de Deus. Mas esses aí discutiam. Começaram a debater. Por quê? Inveja. Às vezes a pessoa se deixa ser tão invejoso que ela não vê a graça de Deus na vida do outro. Isso é um perigo, porque o que está cheio de Deus, ele não vai se prejudicar. A Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. Quem é que vai cair na cova? É quem está agindo com imprudência, insatez. É uma pessoa insensata e invejosa. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Olha, coisa tremenda. O Espírito de Deus é que o capacitava. Dava tanta sabedoria a ele que ele ganhava as discussões. Mas aquele que discute, aquele que nas suas costas zomba, ridiculariza, não adianta. Não bata de frente, feche sua boca. Porque no tempo certo, Deus vai te exaltar, que vão ficar todos assustados e arrependidos. E fuja dessa rodinha. Porque como diz o Salmo 1, na roda dos escarnecedores, saia de lá, porque não dá para você. Então eles pagaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Veja que eles pagaram. Quer dizer, eles tiveram que inventar, que armar, porque aquele homem era cheio do Espírito de Deus. Aquele homem ganhava as discussões, porque quem estava com ele era o suficiente para ele ser maioria. Mas só que o invejoso, a invejosa, ela não aceita isso. Fuja da rodinha dos escarnecedores. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois foram e agarraram Estevão e o levaram ao conselho superior. Eles tiveram que extinguir o povo, manipular, agitar, para poder levar Estevão para o conselho, para poder destruir Estevão. Porque o invejoso, ele quer destruir. O invejoso, ele calunia, ele inventa para desfazer das coisas de Deus. Lá em Provérbio fala, que Deus odeia o mentiroso, o caluniador, o que tira sangue inocente. Então, não se preocupe com esse tipo de gente. Se afaste da aparência do mal. É melhor estar só, como dizia minha mãe, do que mal acompanhado. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele,
Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Veja que ele estava preocupado com as leis, com as doutrinas, com o templo, com a igreja. Tem pessoas que é assim, discutem que a minha igreja é melhor, o meu pastor é mais capacitado, né? Faça isso não, porque eu e você tem que exaltar e engrandecer o nome do Senhor. A gente gostar da nossa igreja, amém. Gostar do nosso pastor, glória a Deus. Agora, fazer disso um mito, pode ter certeza que saiu da direção de Deus. Pode ter certeza que está desviado. Nós o ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Aquilo que Estevão falava é porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aquilo que Estevão falava é porque lia a Bíblia. Estevão era direcionado pelo Espírito de Deus. Estevão tinha convicção da sua salvação. Estevão falava da palavra. Se alguém quer distorcer, quando você e eu estão na direção de Deus, fique em silêncio. Jesus, quando os soldados colocaram a coroa de espinho nele, começaram a zombar, reverenciar ele, se prostrar diante dele, mas com zombaria. A Bíblia diz que ele não deu nenhuma resposta. E era Jesus. O tolo deixa ele só o atola. Às vezes a gente convive com pessoas assim, mas depois que descobre que é tolo e tola, saia de mansinho. Vá ter compromisso com Deus e andar com pessoas que Deus ama e que usa e que são sérias. Ore que o Senhor mostra quem é quem. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Olha que coisa linda. Aqueles que estavam no conselho viram o rosto de Estevão como o rosto de anjo. Porque o Senhor, Ele purifica, Ele abençoa aquilo que Ele escolhe, aquele que Ele escolhe. Às vezes não tem aparência, às vezes não tem cultura, não tem aquele estudo elevado, não tem aquela inteligência, sabe, que chama a atenção, bem capacitado. Mas o Senhor olha o coração, não é a aparência. O Senhor olha o caráter e o Senhor abençoa, o Senhor capacita, o Senhor enche de Deus. Aqui Estevão estava com um rosto de anjo. Então, ande com pessoas que somam. Ande com pessoas que abençoam. Não vá por aparência, pelo lado financeiro, porque você só tem a ganhar. Fuja da roda dos escarnecedores. Para terminar, Atos 10, 15 diz: e a voz falou de novo com ele. A voz falou a Pedro, né? Naquele terraço que o Senhor estava preparando Pedro para ir para a casa de Cornélio. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Na minha outra Bíblia, não amaldiçoe o que Deus abençoou. Porque aquele tipo de carne os judeus não comiam. Mas tudo aquilo foi um preparado de Deus na vida de Pedro, para ele lear Cornélio, porque Cornélio era gentil, não era judeu. Ele precisava pregar para Cornélio. Não olhe para a aparência. Não critique, não zombe de pessoas que Deus usa. Ah, mas isso não é de Deus. Fica no seu lugarzinho, porque se for de Deus vai ter crescimento. Se não for de Deus, amanhã a pessoa foge, acaba, para. Mas não amaldiçoe o que Deus abençoa. Lembre-se do tema, o que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. É uma pergunta para você meditar. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.